Salve, salve, caminheiros e caminheiras. Bicho, em 2015, eu estive na Grécia sozinho, fazendo um mochilão maluco, e eu fui conhecer um lugar chamado Meteora. E aí ele falava tanto desse lugar, Meteora, Meteora. Em 2017, a gente estava lá no leste europeu, no verão, e a gente pensou assim, vamos para as Ilhas Gregas. Só que antes de ir para ele, eu falei, tu vai me levar nesse tal de Meteora. No vídeo anterior a gente falou da Macedônia, um país que a gente estava visitando antes da Grécia. Se você está meio perdido, isso aqui é um especial comemorando os nossos 4 anos de volta ao mundo, que a gente está fazendo em casa por causa da pandemia. Mas assim que acabar a pandemia, estamos de volta na estrada. E vocês lembram que eu falei que a gente encontrou uma amiga lá na Macedônia, certo? Então, ela é uma grande amiga minha de infância e, pô, bicho, quem tem amigo tem tudo, né, cara? Ela levou a gente pra Grécia, foi apresentar a cidade dela, que ela tava morando lá, que chama Larissa. Larissa não é uma cidade turística, não é interessante nem nada, mas a gente foi com ela pra uma praia ali pertinho. Foi a nossa primeira praia na Grécia. E assim, já quebrou aquela ideia de ilha grega que a gente tinha na cabeça, porque era uma praia só, assim, famílias ali da região mesmo. Não é só turismo, né? Olha quanto litoral a Grécia tem. É óbvio que tem todo tipo de praia. Mas uma grande vantagem é que a cidade de Larissa fica pertinho de Meteora. E Meteora é, tipo, provavelmente um dos lugares mais incríveis da Grécia e do mundo. É, assim, vamos tirar as ilhas. Não dá pra comparar esse tipo de lugar com praia, porque praia, né? Pelo amor de Deus, a gente ama praia. Quando eu tava vendo hospedagem em Meteora, eu já levei um susto com o preço, né, alto. A Grécia é um país bem caro e a gente queria ficar bastante tempo lá. Então a gente começou a fazer uns planos assim, vamos viajar super barato aqui de algum jeito. Então a gente já achou um camping e, nossa, assim, não era super barato, era 15 euros por noite, assim, com a nossa barraca, com tudo nosso. Mas olha a piscina, olha essa vista, assim, ó, já é um spoiler do que é Meteora. E, bicho, Meteora é super interessante por 2 motivos. O primeiro, a formação geológica do lugar, ninguém consegue explicar direito muito bem o que aconteceu. O povo que estuda esse negócio diz que esse fenômeno é comum no mundo, só que é extremamente raro de acontecer num lugar tão pequeno, específico e no meio das montanhas. E aí subiram esses pilares de pedras malucos aí que vocês estão vendo. Mas Meteora não são só essas pedras super curiosas, assim. Como se não bastasse, né? No topo dessas pedras, bem lá em cima, assim, ó, uns padres, uns monges, lá no século XIV, construíram mosteiros. Por quê? Porque eram lugares protegidos de invasores, né? Então teve lá a invasão otomana, aquelas guerras que esse povo adora fazer guerra, né? E eles se refugiaram ali. Dos 20 mosteiros que foram construídos, a gente ainda consegue visitar 6 que estão em pé. Pô, mas calma aí, você tá falando de Grécia e vai vir pra cima de mim com religião cristã. Que papo é esse? Bicho, a Grécia nessa época era dominada pelo Império Bizantino, que na verdade é uma consequência do Império Romano. Bicho, essa parada de deuses gregos já tinha caído há muito tempo, eles já tinham migrado para o monoteísmo, para um deus só, e nessa época eles eram ortodoxos gregos. Lembra das igrejas ortodoxas? Só para dar uma noção da importância, há relatos do século XV de que o dedo de São João e a escápula de Santo André estavam num dos mosteiros de Meteora. Esses mosteiros, eles, a cada dia da semana, eles abrem um para visitação. No dia que a gente foi, era o maiorzão, que chama Meteora, que estava aberto. E no interior dele tem umas salas, assim, com coisas de guerra, umas salas só com umas caveiras, um negócio bem bizarro, assim. E é uma arquitetura bem diferente das igrejas aqui, né, por ser ortodoxa. E como os monges moravam lá mesmo, dá pra ver, tipo, cozinha, banheiro, essas coisas, como funcionava na época, tudo bem precário, lá no alto da montanha, né? Lá no alto da montanha. Mas e aí, como é que chegavam as coisas lá? Como é que você levava comida pra lá? Como é que você... Como é que eles subiam lá? Não é? Bicho, eles tinham um esquemazinho de corda, assim, cordas e redes, pra içar as pessoas, sabe? Só que, tipo, um dos mosteiros lá tem 373 metros. E aí,
subindo pela redezinha, cara, por corda. Aí agora, no século XX, eles resolveram botar umas escadas na pedra pra poder subir e a galera poder visitar. Ainda é difícil, né? Mas aí a gente consegue subir pela estradinha com ônibus, vai até o mais alto e depois vai voltando tudo a pé, que descer, ó. E bem, a gente é gordo, vocês sabem, então a gente só tirou um dia pra subir lá e tal, pra ter esse cansaço todo dos mosteiros. E pra conhecer todos os mosteiros, a gente ia demorar o dia todo andando, fora não ter disposição pra isso. Então os outros dias a gente tirou pra relaxar no camping, pra conhecer a cidadezinha, que é uma gracinha, pra comer pra caramba, porque a cozinha grega é muito sensacional. Nossa, gente. Você já tinha ido pra Grécia, né? Mas era o meu primeiro contato. Aí eles têm a moussaka, que é tipo uma lasanha, só que no meio tem berinjela e... ai, fica muito bom. Vamos fazer moussaka? Vamos fazer moussaka. Próximo vídeo vai ser moussaka, gente. Eles têm umas coisas bem misturadas aí com a culinária da Turquia. Tem a famosa salada grega, né? E essa dieta ali dos gregos, ali, principalmente das ilhas, é considerada uma das mais saudáveis do mundo, porque eles comem muitos vegetais frescos, orgânicos, pepino, tomate, azeitona, azeite, né? Azeite super puro, que eles têm a azeitona para todo lado. E queijo branco, né? Que lá é o queijo feta, é um queijo bem salgadinho assim. E aí... de cabra. Dá pra comer salada grega todo dia, gente. É muito gostoso. E a Mitos, cara. A Mitos é a cerveja mitológica grega. De mitológica não tem nada, na verdade. É a cerveja comumzinha, é a escola deles. Mas o lance na Grécia são os vinhos, porque eles são muito bons de vinho. E eles têm um vinho específico lá chamado Retsina. E a Retsina é o vinho branco que eles colocam resina de pinheiro durante a fermentação. Fica um gosto muito esquisito. Muito esquisito de verdade. Ele fala isso, mas ele tomava todo dia. E aproveitando essa foto aí que tá escrito no alfabeto esquisito, o alfabeto grego é a origem do alfabeto cirílico, aquele usado na Rússia. E bem, eu falo russo, então dava para ler mais ou menos assim, algumas letras remetem ao cirílico de fato. Só que a verdade é, você não precisa saber alfabeto grego para viajar na Grécia. Ah não, todo mundo fala inglês, super tranquilo. E tá tudo escrito em inglês o tempo todo. É muito turístico, né? Então é bem tranquilo. Esquece o grego, gente, não aprende isso não. Pelo amor de Deus. Você vai falar grego, eu, hein? Aí a gente recolheu o acampamento e decidiu, vamos para as ilhas gregas, né? Enfim, vamos para as ilhas. A primeira ilha que a gente tinha planejado conhecer é Zakynthos, que é aquela ilha onde fica a Navajo Beach, que é considerada uma das praias mais bonitas do mundo, né? Principalmente brasileiro começou a ir muito pra lá nos últimos tempos aí, porque a praia ficou muito famosa. Então a gente foi pra uma cidadezinha que chama Patras. Uma amiga nossa mora lá, então a gente já tinha um esqueminha pra ficar na casa dela e tal. E aí quando a gente falou pra ela que o nosso plano era conhecer essa ilha, ela fez uma cara assim, tipo, mas por que vocês vão pra essa ilha? Que o lance é o seguinte, a gente conheceu ela naquele festival hippie maluco de cigano lá na Sérvia. Então óbvio que ela era uma hippie maluca que gostava mais de fazer o esquema alternativo, né? Bem, quem tem amigo tem tudo, né? Ela abriu o mapa da Grécia e sentou com a gente assim, apontando pros lugares e explicando qual lugar era legal, qual era muito turístico, qual era muito caro, blá blá blá. Eu virei pra ela e falei, mas eu quero ir na ilha com as casinhas brancas e a água bonita. E ela falou, todas as ilhas são assim, todas as ilhas gregas são assim, só que as mais famosas, que são Zakynthos, Mykonos e Santorini, elas são muito, muito caras. Muito, muito cheias e não tem aquele clima gostoso que a gente gosta de ficar largadão, sem fazer nada, curtindo a natureza, né? E a casa dela era esse espação gostoso, jardinzão, com um monte de cãozinho lindo brincando com a gente o tempo todo. Então a gente ficou uns dias lá só falando sobre Grécia, cultura grega, como é que funciona. E ela explicou uma coisa muito interessante sobre as azeitonas no país. Eles lá na casa dela tem um monte assim de pé de azeitona, como é? Oliveira. Eles têm uma plantação e eles explicaram que quando chega a época da colheita, os vizinhos se reúnem para todo mundo fazer a colheita junto, que é difícil, você tem que colocar uma lona e chacoalhar os galhos, não sei o quê.
sei lá. E aí depois todo mundo participa junto também pra fazer o azeite, né? Tem que prensar azeitona e blá blá blá. E ela tinha galões de azeite, assim, galão de 5 litros de plástico. Nossa. Cheio de azeite feito em casa. Da melhor qualidade imaginável. Nossa, ela fazia comida pra gente. Eu queria beber aquele azeite. Ou seja, se você for pra Grécia, vai na época da colheita da azeitona, porque deve ser uma festa muito louca. E pra completar, a gente começou a sentir esse clima gostoso de Grécia, vendo que o país seria muito sensacional. Esse clima de casamento grego, Mamma Mia. Nossa, você ia andando pelas ruazinhas, tudo decorado, bonitinho, estreitinho, ouvindo aquela música maravilhosa no bar, sentado, tomando um vinhozinho. Bicho, a Grécia é fenomenal. E falando em fenomenal, a gente seguiu viagem para botar em prática o roteiro que a gente tinha montado com a nossa amiga, né? A gente foi para Atenas, a capital da Grécia. Atenas, o berço da democracia. Atenas, a terra dos deuses gregos. Tudo isso. Só que você não vê tanto isso por lá, mas tá tudo em ruína. É ruína pra todo lado, tá tudo quebrado, tudo destruído. E tem esse centrinho aí no meio da cidade que é todo bonitinho e romântico. Tudo com vista pra Acrópole, que a Acrópole fica no alto de uma colina, assim, bem no meio de tudo, aquela ruína imensa, né? E, gente, eu confesso pra vocês, eu não subi na Acrópole. Eu não sou muito fã de ruína, de ficar vendo as coisas lá antigas e tal. Não dá pra entender nada, né? Eu vi de longe, assim. A gente subiu um outro monte, Monte Lycabettus, um nome esquisito aí. E de lá a gente via a Acrópole do alto, muito melhor do que quem tava lá dentro, te garanto. Porque em 2015 eu fui na Acrópole. É uma decepção que só, bicho. Tipo, sério, você chega lá, tá tudo quebrado, assim, tá tudo em ruína. Acrópole, em grego, significa cidade do topo, cidade do alto. Ou seja, é qualquer fortificação no alto de uma montanha por motivos militares estratégicos. E hoje em dia a palavra Acrópole é usada para qualquer tipo de cidade assim, tipo Machu Picchu é considerada uma Acrópole peruana. E na Acrópole, nessa região no topinho da montanha, fica o Partenon, que é um prédio que foi dedicado à deusa Atena. Na época que foi construído foi lindo, maravilhoso, só que o prédio foi todo estrupiado ao longo dos anos, passou por terremoto, passou por guerra com os vizinhos, passou por guerra com o Império Otomano, com o Império Bizantino. O Partenon, que era para deusa Atena, já foi até a igreja bizantina e já foi até mesquita muçulmana, bicho. E para piorar, nos anos 1800, a Inglaterra chegou lá e ó, vrau, 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 roubou tudão e levou para os museus de Londres. Então se você quiser ver as coisas da Acrópole, do Partenon, tem que ir para Londres. E aí Atenas tem essas ruínas para todo lado, e como a gente estava no verão, eles aproveitam para reformar as coisas. Então tinha guindaste, tinha obra, tinha um monte de coisa fechada. A gente só ficou um dia lá e eu não vi a hora de ir embora. Ah, mas teve uma coisa muito engraçada que eu vi, que foi a troca da guarda. Que um monte de gente vai e acha, ai, é linda, tradicional, não sei o quê, mas é muito engraçado. Bicho, se liga nesses sapatinhos. Se liga no pompom na ponta desse sapato, bicho. Lembra muito aquela sketch do Monty Python, do Silly Walk, tá ligado? E tem uma porção dessas paradas turísticas pelo mundo que são bobas, são sem graça, são, tipo, engana turista mesmo. Você deve conhecer alguma. Conta aí pra gente.